Quem está hoje com a gente aqui é a pregadora ecumênica da religião do terceiro milênio, irmã Sara Rimena. Seja bem-vinda, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Muito obrigada. Bom, Sara, a gente traz uma pergunta do Antônio Spamer. Ele é da cidade de Alto Jequitibá, no estado de Minas Gerais. Obrigada, Antônio, desde já, por encaminhar a sua pergunta para a gente. Assim ele nos escreveu pelo WhatsApp. Faço há muito tempo tratamento contra a depressão e me sinto espiritualmente enfraquecido. Então ele questiona, como eu posso fortalecer a minha convicção religiosa diante desse desafio? Bom, não é fácil passar por uma enfermidade, por uma doença, como é o caso da depressão, esse desafio da saúde mental tão presente na atualidade, na vida de tantas pessoas. Parabéns por sua luta e por sua vitória de todos os dias. E obrigada por sua pergunta, que certamente representa a dúvida de muitas pessoas, pois não é incomum nos sentimos enfraquecidos diante das lutas, dos sofrimentos, mas em Jesus nós encontramos a certeza da vitória. Ele quer que nós vençamos com Ele e que deixemos as dores para trás. Hoje nós vamos entender como fazer isso, alguns passos para essa fortaleza, para esse fortalecimento do nosso coração. Convido o senhor e todos os que estão acompanhando aqui o programa hoje na audiência, os telespectadores amigos da Boa Vontade TV, vamos à página 19 da revista Jesus Está Chegando, nessa edição 174 de agosto de 2023, em que o irmão Paiva nos traz o seu editorial Aos Pais da Terra e do Céu. Vejamos as palavras do Divino Mestre que o irmão Paiva aqui nos apresenta e que traz uma resposta importante para nós. Diz o irmão Paiva, apenas, entre aspas, aquele que perseverar até o fim será salvo, afirma o excelso professor em seu santo evangelho, segundo Mateus, capítulo 24, versículo 13. E no seu redentor Apocalipse, ao se dirigir à igreja em Esmirna, admoesta aos pertinazes. Aqui as palavras de Jesus. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Meu irmão Paiva conclui esse trecho dizendo, quem porfia nesse preceito do Divino Pastor, conhecerá a paz eterna, prometida por Ele próprio em seu Evangelho, Apocalipse. Vejamos aqui a força dessas palavras de Jesus, o Cristo de Deus, para o nosso coração, muito especialmente no versículo 10º do capítulo 2º, dirigindo-se aos habitantes da igreja em Esmirna. Jesus aqui registra essa ordem para que perseveremos além do fim, para que perseveremos diante das dores, diante das lutas, diante de uma enfermidade, de uma doença, para que não desistamos. Jesus aqui nos esclarece, como nos ensina o irmão Paiva em suas pregações a respeito do Apocalipse Redentor do Cristo de Deus, que a tribulação acaba, ela tem prazo de validade. Então, meu irmão Antônio, que saibamos isso, o primeiro passo, a dor passa, ela acaba. Jesus nos promete isso e nos ordena que perseveremos além do fim, ser fiel até a morte, não a morte do corpo físico, mas até a morte dos problemas, até a morte do sofrimento, até a morte da dor. Inclusive porque a morte do corpo físico é coisa séria. Ela deve acontecer apenas no momento certo, determinado por Deus, como ensina a religião do terceiro milênio. Nunca devemos provocá-la por meio do suicídio, isso é um erro gravíssimo, que apenas agrava as nossas dores, os nossos sofrimentos do outro lado, porque nós somos espírito eterno. Isso é eterno, o nosso espírito, Jesus é eterno, não as nossas dores. Então nós sabemos que enfrentar uma doença, um desafio durante muito tempo pode se demonstrar cansativo em muitos momentos, mas é nessa hora que nós precisamos demonstrar ainda mais a nossa fé. E o nosso irmão Antônio traz aqui algo muito importante, essa pergunta a respeito de como então fortalecer a convicção religiosa, no nosso caso aqui a convicção legionária, cristã do novo mandamento de Jesus, mesmo diante de uma luta tão grande. E nós aqui trazemos essa reflexão também do Apocalipse do Cristo de Deus a respeito da primeira caridade,
uma maneira de nós mantermos viva em nosso coração essa convicção religiosa, essa fé realizante em Jesus. O irmão Paiva nos ensina no livro Jesus e as 7 igrejas da Ásia, Éfeso, essa publicação da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico Divino Estadista. Ele nos ensina que manter a primeira caridade acesa em nosso coração é nos lembrarmos desse arrebatamento inicial, aqui são palavras do irmão Paiva, na página 132. Então, este arrebatamento inicial, o fogo que arde por dentro, quando nos deparamos com o nosso ideal de vida e tudo faz sentido em um átimo de segundo. Nós queremos agora convidar o irmão Antônio, todos os que acompanham o programa, Isabela, nós também, a fazer um exercício. Vamos nos lembrar desse arrebatamento inicial que se deu com cada um de nós. Vamos agora, se possível, quem puder, fechar os olhos, tranquilizar um pouco o coração e se lembrar qual foi esse momento em que escolhemos seguir Jesus, em que o sentimos com toda a força do nosso coração e escolhemos perseverar. Para muitos, foi acompanhando uma pregação do saudoso irmão Zarur, do irmão Paiva. Para outros, foi em uma ação de socorro espiritual aos que sofrem. Muitas pessoas tiveram esse momento ao estudar os ensinamentos de Jesus, a literatura da boa vontade, e ali tiveram a alma arrebatada. Cada um de nós tem essa experiência muito particular. Fazer esse exercício de se lembrar desse momento traz muita força para o coração. Puxa vida, como me senti feliz naquela hora. E ao lembrar, nós podemos reviver também esse sentimento, irmão Antônio. Podemos viver essa convicção legionária também no agora, no presente. Viver a primeira caridade, esse arrebatamento inicial, como nos diz o irmão Paiva. Então, fazer esse exercício é importante, que façamos isso sempre que sentimos o coração enfraquecendo um pouquinho. Nos lembremos de Jesus nos estendendo os braços, aí está Ele constantemente, não apenas quando nós escolhemos segui-lo, mas todos os dias de nossa existência, quando reafirmamos essa escolha. E saibamos também que não estamos nessa luta sozinhos. Se estamos nos sentindo mais fracos em determinado momento, contemos com os nossos amigos, com a nossa família, com os pregadores ecumênicos da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que estão aí à disposição sempre para uma palavra de força, uma oração, algo que nos conecte mais com essa nossa essência que é eterna. E claro, lembrarmos sempre de buscar o acompanhamento médico, psicológico. Isabela, queridos irmãos, isso é sempre indispensável, porque isso nos ajuda a manter o equilíbrio do corpo físico, tão importante também, para que nós tenhamos esse ânimo de seguir em frente, jamais menosprezar a importância desse acompanhamento especializado para que tenhamos a nossa saúde mental preservada. A medicina é também um recurso divino na Terra para que nós não desistamos, para que nós sigamos sempre com essa força, guiando os nossos caminhos. E nos inspiremos nos exemplos daqueles que fazem também da sua própria vida esse exemplo para que nós não desistamos. O irmão Paiva, inclusive, é para nós essa referência de quem persevera, mesmo diante da luta. E também nessa publicação da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico Divino Estadista, Jesus e as 7 igrejas da Ásia, Éfeso, nós trazemos aqui na página 138 esse exemplo do irmão Paiva, que nos traz também as palavras do Cristo de Deus como respostas para essa indagação que hoje estamos aqui tratando. O irmão Paiva diz assim: não deixo morrer em mim a primeira caridade, pois o amigo celeste deseja que tenhamos coragem de prestar o testemunho fiel. E quando estamos com ele, mesmo com todos os desafios, é prazeroso à alma. Sempre digo, servir a Jesus não é sacrifício, é privilégio. Se quisermos acompanhar o cavaleiro do cavalo branco, que é o Cristo de Deus, temos de perseverar nele e não esquecer a primeira caridade. O sublime educador quer que triunfemos com ele. E aqui as palavras de Jesus em seu Santo Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis tribulações. Tende, porém, bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pensamos com Jesus. Atuemos na religião do terceiro milênio, façamos a nossa parte e assim teremos essa vitória em nossas vidas.
A gente agradece a participação da pregadora ecumênica da religião do terceiro milênio, Sara Rimena, trazendo a palavra de força da religião divina. Nesse espaço que é itinerante, a gente conta com a sua pergunta, a sua dúvida, a questão que você quer trazer acerca do livro das profecias finais, também da Boa Nova, do Cristo de Deus, do Antigo Testamento, da Bíblia Sagrada, enfim. Fique à vontade para trazer a sua questão para a gente. Pelo WhatsApp, mais uma vez, código de área 11 99 831 8195 ou pelo canal da Religião Divina no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre.